Bem, pessoal, vamos falar um pouco agora do ano de 1999 e de como foi o carnaval deste ano, né? Curiosamente, começa a partir de 1998 um novo atrativo para os desfiles, que é a parte plástica, né? As alegorias chamando muita atenção, se transformando basicamente em um palco para a apresentação das escolas. E o que se esperava muito era as alegorias não vivas ainda, porque isso aí a gente vai ver mais quando o Paulo Barros chegar, mas as alegorias com situações que chamassem a atenção, tanto no requinte do luxo ou da criatividade, mas sim, principalmente no tamanho, né? O gigantismo das alegorias começavam a chamar a atenção aí. O ano já começa com uma modificação no critério de julgamento, né? Baixariam-se apenas para 3 jurados, não haveria nota descartada, né? E esses 3 jurados fechariam os seus respectivos quesitos e todas as notas teriam validade. A outra coisa que chama atenção é que o presidente da liga seria o Luizinho Drummond, né, o patrono da Imperatriz. E começa uma série, quase que uma trilogia, né, uma rivalidade aí, Beija-Flor e Imperatriz, que vão se estender por alguns anos aí, e que tem início justamente em 1999. Mas então como é que foi esse ano? Né? Primeiramente, ah, a gente tem que dizer que é um ano que tem muitas homenagens, tanto a pessoas quanto a locais. Né? Então é um ano diferente nesse aspecto, porque os enredos se focaram ou em cidades, estados, regiões, ou então em personalidades. A única escola, né, que saiu desse eixo, dessa rota, foi a Mangueira. Exatamente a Mangueira, e a gente vai ver ela daqui a pouco. Né? A primeira escola que entra na Sapucaí é a São Clemente, que tinha vindo do acesso, né, já com uma homenagem a Rui Barbosa, né, o nosso jurista, nossa águia de Aia. O enredo, o desfile em si, o enredo era muito pertinente, era válido, mas o desfile foi muito fraquinho. Né? O samba não empolgou, o samba era limitado, assim como foi limitada também a apresentação estética da escola. Né? Carros muito pequenos, bolo de noiva, né? Aquele carro que começa largo embaixo e vai afinando, pequenos demais, fantasias simples demais, algumas até com um acabamento muito duvidoso. E quando a São Clemente terminou o desfile, a gente já sabia que ali teria uma candidata ao rebaixamento. A segunda escola que entrou foi uma outra homenagem a uma outra personalidade também ligada à história jornalística, política, social do nosso país, que era Barbosa Lima Sobrinho. Né? Uma justíssima homenagem, mas a ilha teve problemas demais para fazer o carnaval de 1999. Né? Uma posição de desfile que já não é muito agradável, e ainda por cima a ilha teve que se valer de situações como, por exemplo, um incêndio e uma enchente, praticamente separados por uma semana de diferença. Né? Após o incêndio, a ilha se reestruturou e após essa reestruturação veio a enchente que destruiu já o trabalho de recuperação e novamente a ilha teve que se recuperar. Então, a escola já entrou na Sapucaí com vencedora, porque fazer isso, reconstruir o carnaval 2 vezes em menos de 2 semanas e faltando pouco menos de uma semana para o carnaval, né, só mostra a força desses artistas, desses trabalhadores do barracão. Né? O samba teve assim um bom andamento. Uma coisa me chamou muita atenção que foi uma paradinha imensa que a ilha fez na segunda parte do samba, que era totalmente completa. Né? Quando saía do refrão de meio, que entrava no liberta esse nó da garganta, vem cantar. A bateria parou de tocar e só voltava
no refrão de cabeça. Então foi algo assim ousado, surpreendente, típico do mestre Paulão, né? Mas a escola teve alguns momentos legais, o carro do coração estava muito bonito, porém outros nem tanto, quando o Milton tentou reconstruir a imagem do Barbosa, ou algumas coisas como, por exemplo, a máquina da datilografia, estavam um pouco fora do padrão, fora do contexto, e deixou um pouco a desejar. Outra escola que veio logo em seguida, e se esperava muito, era como sempre se espera, foi a Portela. A Portela saía do rol das homenagens a pessoas e entrava numa homenagem a um local, Minas Gerais. Contar a história de Minas Gerais da forma mais tradicional possível. Né? Sua arte, cultura, personalidade, então tinha tudo. O que mais chamou a atenção na Portela foram duas coisas, bateria e comissão de frente. Curiosamente, a Portela pecou muito em quesitos que ela não costuma pecar. Primeiro, o samba. O samba não funcionou, não rendeu. A escola veio num sistema decrescente, entrou muito empolgado e foi caindo, e o desfile terminou apagado, né? Sem graça, xoxo, essa é a palavra, sonolento foi o desfile da Portela. Né? Os carros não surtiram o efeito necessário, né? Alguns eram até interessantes, como o carro da Maria Fumaça, o Abre Alas, mas outros que poderiam render um visual melhor, como o carro do Garimpo, da Gruta de Maquiné, o carro do Barroco, simplesmente eram queijos com destaques em cima e nada mais. E isso causou um cansaço visual, além do componente portelense parecer que não estava gostando de desfilar naquele dia ali pela Portela. Foi um desfile desagradável da Portela, porque não tinha sangue, não tinha entrega ali para transformar aquilo num grande desfile. A outra escola que vem em seguida já começou diferente de tudo que a Portela fez, por exemplo. O Salgueiro chegou, Salgueiro já é uma escola de chegada, já é uma escola popular, ainda trouxe para Sapucaí o hit do momento, que não era nenhum pagode, nenhum axé, nenhum sertanejo, mas sim uma música, né, cristã, o Erguer as Mãos do Padre Marcelo. Então você imagina naquele momento em que todo mundo cantava isso, o Salgueiro faz o seu esquenta com Erguer as Mãos. Foi um alvoroço, foi um rebu, foi uma tremenda explosão nas arquibancadas da Sapucaí. Né? O samba era um oba-oba, mas que dava para ser muito bem introjectado no desfile e impulsionar o desfile e jogar o desfile para cima. Né? A escola entrou inflamada, o carro abre alas é de uma beleza excepcional. Né? A comissão de frente também é muito boa. Eu só acho que aquela comissão de frente que retratava os holandeses poderia entrar com uma base branca no rosto, que daria um visual muito melhor. Né? Então, algumas alegorias muito interessantes, outras nem tanto. Né? Algumas fantasias muito interessantes, outras nem tanto. Porém, o grande problema do Salgueiro continuava sendo o mesmo problema do Salgueiro, evolução. A escola entrou com quase 6.000 componentes. Né? Óbvio que quem olhava de cima, que via tudo juntinho, era lindo, porque não tinha buraco. Mas, em compensação, não tinha também espaço para o componente evoluir, sambar, e principalmente não tinha tempo. Né? A escola foi sendo pressionada a andar, ir para frente, para frente, para frente, e isso acabou quebrando a beleza do desfile. Né? A bateria impecável, como sempre, mas quando chegou ali no finalzinho, olha para o Salgueiro com 6 carros. Quando chegou perto do final, a escola precisou correr desesperadamente para poder terminar o seu desfile a tempo. Senão, estouraria o tempo. Né? Outra escola que veio, a quinta escola da noite, foi a Vila Isabel. A Vila Isabel tinha um bom samba legal, samba interessante, bonito, melódico, de letra bem construída, e só. A escola passou muito apagada, né, sem brilho, cores foscas, pesadas, o acabamento dos carros muito a desejar. Né? Isso muito por conta
do momento que vivia a Vila Isabel, de financeiro que não era muito bom. A escola fez o que pôde dentro do desfile, né, mas desagradou também. Se segurou em harmonia, a escola realmente cantou bem, né, a evolução deu para levar e só. Não teve, a comissão de frente foi estranha. As roupas de alguns componentes da comissão de frente até caíram os pedaços. Né, eles estavam em preto e branco também, não era uma cor muito adequada para abrir o desfile. E não foi uma das boas apresentações da Vila Isabel. Na verdade, na década de 90, no final da década de 90, a Vila Isabel estava no seu inferno astral, né, com desfiles muito abaixo da média, e esse foi um deles. Assim como a outra escola que vem em sequência, que foi o Império Serrano. Então, foi uma junção ali de dois desfiles muito fracos, muito ruins. Né? E o Império realmente decepcionou. A começar pela discrepância que existia já no começo do desfile entre a sua comissão de frente, que estava até bonita, bem vestida, com um abre-alas totalmente nada a ver. Né? Um super-homem vestido em verde e amarelo, voando, levando a coroa do Império, com um acabamento muito duvidoso, né? Com cores muito baixo astral para a abertura ali, né? Parecia carro mesmo da Intendente. Com todo respeito ao Império e às escolas da Intendente. Mas o carro era muito feio. Assim como muitas outras alegorias que vieram depois. Né? A única coisa do Império que realmente deu show foi a sua bateria e mais nada. Não é nem o samba, que a gente sabe que o Império é uma fábrica de sambas, de bons sambas. Aliás, é uma coisa a se chamar a atenção, porque era a noite das três grandes do samba. Né? As três grandes fábricas, os três grandes locais de onde se sai samba. Portela, Vila e Império. E nenhuma das três conseguiu trazer um samba digno de estar entre os mais ouvidos, os mais tocados durante o ano de 99. Foi realmente impressionante nessa situação. Fecharia a noite a Viradouro, ainda sobre os efeitos do título de 97 e do Bom Desfile de 98, que levou o público à loucura. Né? E a Viradouro já entrou na Sapucaí com gritos de é campeã. Antes de desfilar, a Viradouro já recebia os gritos de é campeã. O desfile foi muito bom. Eu tenho algumas ressalvas ainda, como por exemplo a própria comissão de frente, que saiu se despencando. Né? As fantasias, as plumas saíram caindo pelo meio do desfile. Tirando isso, a Viradouro deu um show, porque o samba era muito bom, o Dominguinhos cantou de uma forma muito correta, auxiliado por na época também, foi um grande disse-me-disse, esses cantores de pagodes que vieram auxiliar o desfile das escolas de samba, e o Dominguinhos teve a ajuda do Salgadinho. Né? A estreia do Mestre Cissa, que deu um ritmo mais veloz à bateria e mais interessante para aquele samba. A parte estética é lindíssima. Os carros, tem o carro dos Corsários, aquela vela do carro dos Corsários, eu acho maravilhoso. O carro dos Carajás é lindo. Né? As bruxas que abrem o desfile, o Abre Elas, é lindíssimo também. Então, assim, foi um show estético da Viradouro. Teve problemas também na sua evolução. O final foi corrido, foi apressado. E eu acho que também teve uns probleminhas ali na questão da logística do desfile. Porque os dois últimos setores tinham muito poucas alas entre um carro e outro, diferentemente dos setores que vieram à frente da escola, que tinham 3, 4, 5 alas. Teve momentos que parece que só tinha até uma ala, ou duas alas, entre uma alegoria e outra. E isso terminou ficando um pouco estranho ali para o final do desfile. Segunda noite, a gente começa com a tradição, com os mesmos problemas de tradição da tradição. Né? O enredo sobre o Jacarepaguá, o samba não era um dos grandes sambas, mas o Vantuí deu um bom andamento ao samba, e a comissão de frente novamente chamou a atenção com o Bispo do Rosário, mas só. Né? Novamente elas incompletas, problemas de evolução, muitos buracos na avenida, fantasias incoerentes, alegorias muito mal feitas, acabamento duvidoso, e ainda mais o problema da tiazinha, que na época estava no auge,
foi rainha de bateria, causou um alvoroço na frente da escola, da bateria, e gerou um buraco enorme que caberia pelo menos 2 horas ali, naquele local em que aconteceu o buraco. Então a tradição não foi bem, de novo, diferentemente da segunda escola da noite, que foi a Grande Rio. Tentaram uma vaga no G6, no G5, na época era G5, e fez um desfile, um dos mais belos desfiles do ano, né? Alegorias impecáveis na homenagem àquela comunicação e ao Assis Chateaubriand. Eu fiquei muito surpreso com o que vi no jogo alegórico da Grande Rio. Até porque existia uma mistura de elementos e de estilos muito interessante, a começar pelo Abre-Alas, que era, né, muito multicolorido, um carro acoplado, que teve um probleminha ali no seu acoplamento, mas que foi resolvido, muito bonito, de uma largura, né, gigantesca, e de repente o carro que veio logo atrás, o 2, que era o carro do Arraiá, mais estreito, mais compacto, sem perder a beleza, né? Então, assim, foram momentos diferentes que chamavam a sua atenção no passo a passo, um belo trabalho do Max. O carro da Rainha do Maracatu, sem sombra de dúvidas, se não for um dos mais bonitos, se não for o mais bonito do ano, é um dos mais bonitos. Né? E a Grande Rio fez um belo desfile naquele ano. Outra escola que chamou a atenção foi a Caprichosos, né? Com mais uma homenagem na noite. Né? Aí a gente já saía, veja só, a gente já teve o Barbosa Lima Sobrinho, depois Anitta Garibaldi, Chateaubriand e agora Ivo Pitangui. A quinta homenagem. Né? Em contrapartida, nós tivemos também Minas Gerais, Natal, João Pessoa, a Avenida 46, em Nova York, e Jacarepaguá. Então estava equilibrado. Cinco CEPs e 5 homenagens, né? Com a Caprichosos. A Caprichosos falou do Ivo Pitangui. Foi um desfile com limitações estéticas, dentro das possibilidades da Caprichosos. Eu me lembro que, por exemplo, a Portela orçou o carnaval dela em 1 milhão. A Beija-Flor em 1 milhão e 400. A Caprichosos fez o carnaval em 600 mil. E o que valeu mesmo foi a bateria, o samba e a justa homenagem. Né? A comissão de frente também estava muito interessante, mas o samba deu um andamento perfeito ao desfile. Né? A bateria do Alexandre estava divina e o final foi emocionante, com o pessoal ovacionando, aclamando o Ivo Pitangui, uma belíssima, uma justíssima homenagem ao cirurgião. Um problema da Caprichosa foi diferente das outras. A Caprichosa teve que parar de desfilar, né? Segurar um pouco, porque senão ia passar dentro do limite mínimo de tempo, abaixo do limite mínimo de tempo. Então isso causou um certo problema, porque você também fica parado, assim como você andar depressa demais, você perde ponto, você ficar parado também você perde pontos em evolução. Vem a Mangueira, quarta escola da noite. Campeã de 98, esperadíssima, e fora do eixo de homenagens cidades-pessoas, né, ela falou do século do samba. O samba faria um século de vida no Brasil, e foi algo lindo e algo frustrante. Né? Lindo em 3 aspectos. Na bateria da Mangueira, no samba, que era lindíssimo e muito bem executado de novo por eles, Jamelão, e claro, obviamente, naquela comissão de frente dos Bambas do samba. Que comissão de frente? Não vou nem me prender muito, porque senão a gente vai passar a noite falando dela. Eu choro até hoje quando eu vejo aquela comissão de frente, é muito bonita, é de uma inspiração ímpar. Aplausos mil ao Carlinhos Jesus, é a maior comissão de frente da história do carnaval, não tenho dúvidas disso. Mas a Mangueira pecou em alegoria demais, né? Os acabamentos muito abaixo do esperado. O carro dos símbolos das escolas de samba
deixou a desejar, o último carro deixou a desejar, né? O carro 2 deixou a desejar, então o carro das damas, que era em forma de tulipas, deixou a desejar. Você via alguns momentos até de situações que você via estrutura de ferro aparecendo e não foi legal. A Mangueira também teve o problema do inchaço da escola, estava muito grande, e o desfile acabou ficando pesado e teve que correr um pouquinho no final. E isso foi crucial porque as escolas que iriam brigar, principalmente agora depois da Mangueira, viriam 3 escolas de peso e você ainda associaria aí a Viradouro, a Grande Rio e o Salgueiro, que também fizeram apresentações brilhantes. Né? Então a Mangueira começou a sentir que o título ficou um pouco distante. E quando passou a Mocidade, isso se consolidou. Porque a Mocidade, amigo, passou de uma forma, com uma pegada de campeã. O samba, que não era um samba alegre, empolgado, mas era um samba lindo, muito bem cantado. O Jorjão voltou para a escola. O Jorjão usou, abusou e reabusou das paradinhas. O samba foi maravilhosamente executado, junto com uma bateria que deu uma cadência ímpar para o desfile. A Mocidade teve momentos brilhantes, né? Eu posso dar 3 aqui. O carro da orquestra, né, com o trenzinho caipira. O carro da mistura das raças, onde tinham partes de rostos cortados ao meio e unidos um com o outro. E, claro, né, o carro do Pierrot, aquele carro maravilhoso, não tem nem o que falar. Agora, se tem uma coisa que realmente chamou a atenção na mocidade, foram os sapinhos da comissão de frente. Né? Que maravilha aqueles sapinhos da mocidade. A mocidade era candidatíssima a título, a mocidade tinha tudo para levar o caneco para casa e não fosse pela sua harmonia, que teve um problema sério, porque os carros eram muito altos, os destaques eram muito deslumbrantes em termos de fantasia e alguns demoraram a subir e isso gerou um buraco enorme que caberia pelo menos umas 3 alas ali dentro e foi crucial para o julgamento da mocidade. Até porque quem vinha depois da mocidade não costumava errar nisso, que eram Beija-Flor e Imperatriz. Né? Então, primeiramente, a Beija-Flor. E a Beija-Flor não errou. Né? Quem viu erro na Beija-Flor em 99 estava procurando pelo em ovo. A Beija-Flor passou com o melhor samba do ano, lindo, bem executado, bem adequada à bateria. O Paulinho deu um show na bateria da Beija-Flor. A Beija-Flor passou com as melhores fantasias do ano, com as melhores alegorias, que não deram defeito, que não quebraram, que não pegaram fogo, que não empacaram na curva, que não se desacoplaram. Então a Beija-Flor foi unânime em todos os quesitos. A comissão de frente da Beija-Flor é um espetáculo de bom gosto, de requinte, de trabalho, de obra de arte. Da roupa, da pluma que foi colocada, a base que foi colocada no rosto. Foi um show. Eu chamo a atenção para 2 momentos da Beija-Flor. Assistam a hora em que as baianinhas começam a girar na Sapucaí. Elas têm um vestido, uma roupa branca com as listras em marrom, e aquele giro é algo excepcional. Se você quer entender a magia do giro de uma roupa de baiana, assiste esse desfile da Beija-Flor e veja as baianinhas da Beija-Flor. E o outro momento foi o todo do desfile, porque realmente tem que dar a mão à palmatória e dizer assim, tiraram de verdade o título da Beija-Flor. Tiraram assim, na cara grossa, assim, na mão, não teve como não ser. Porque a escola que veio após a Beija-Flor, a Imperatriz, é claro, era a Imperatriz da década de 90, forte, com um enredo histórico e com uma Rosa Magalhães. Mas a escola teve problemas em pelo menos 5 quesitos, e que foi feito vista grossa para isso. Né? Não adianta dizer, nós levamos e ponto final. Não dá para engolir. O samba da Imperatriz, o samba é bom? O samba é bom, mas o samba não funcionou. A harmonia da Imperatriz foi ruim demais.
tanto que o público foi embora. A escola passou em diversos momentos muda pela Sapucaí, né? Problemas de evolução da Imperatriz, que eu nunca tinha visto isso acontecer. A Imperatriz abriu buracos entre a ala de Baianas, entre o mestre Sala e porta-bandeira e no recuo da bateria. Buracos mesmo. Problemas de acabamento de alegorias. Né? O abre-alas tinha madeira, estrutura de madeira aparecendo à mostra. Né? E, por fim, as fantasias da Imperatriz. Né? Algumas muito pesadas que incapacitaram o pessoal de desfilar direito. E a fantasia das baianas não dava. Né? A fantasia das baianas passou despencando, quebrada. Né? E não é possível que 70 mil pessoas viram isso e 3 jurados cegos não viram. Foi revoltante, é revoltante quando se fala disso, porque foi o título mais injusto até então, o título mais injusto da história do Carnaval, na Sapucaí. Não dá, não desceu, porque a mocidade pecou em evolução, mas a Imperatriz pecou em samba, a Imperatriz pecou em evolução, a Imperatriz pecou em harmonia, a Imperatriz pecou em fantasia e a Imperatriz pecou em alegoria. Não dá. São 2 pesos e 2 medidas. A Viradouro pecou em comissão de frente e em evolução. 2 quesitos. A Beija-Flor não pecou em nada. Não pecou em nada. Não dá para entender. Você olha, tá lá na lei, você olha a justificativa e vê o desfile, você não vê aquela justificativa dentro do desfile, porque não existiu da Beija-Flor. Não existiu o que foi dito pelo jurado. Não existiu, é mentira. É mentira. Certo? Em contrapartida, você vê os erros claramente no desfile da Imperatriz e você não vê ali justificado nem questionado em notas. Então foi, sem sombra de dúvida, o fim de carnaval mais decepcionante, depois de um ano muito bom, porque todos os desfiles foram muito bons. A quarta-feira foi frustrante, broxante, chata, né? A ponto de dizer assim, para que serve você investir tanto no carnaval se na hora o que vale é a visão cega e os manda-chuvas que dizem aos jurados o que deve e o que não deve fazer. Né? Foi um ano realmente estranho esse título dado à Imperatriz. Né? Beija-Flor merecia muito mais. Depois da Beija-Flor, Mocidade ou Viradouro, eu até acho que a Viradouro merecia um pouco mais, mas qualquer uma das duas. Só então poderia aparecer a Imperatriz. E eu ainda acho, questão minha, opinião, Grande Rio e Salgueiro fizeram um desfile bem menos problemático do que o da própria Imperatriz. Né? Então o ano terminou dessa forma, com o Império também a tradição rebaixada. E tem que se fazer uma ressalva, claro, para o grupo de acesso desse ano, que teve um dos desfiles mais impressionantes da história do Carnaval. É o Dono da Terra, da Unidade da Tijuca. Né? Um belo desfile, que eu espero que um dia a Tijuca possa reeditar esse samba no grupo especial, que seria muito bom rever esse desfile. E é isso aí, 99 terminou com esse título injusto da Imperatriz, e com 3 escolas, pelo menos 3 escolas entaladas, né? Beija-Flor, Viradouro e Mocidade. É isso aí.